Boa noite, amados irmãos, graça e paz a todos. Vamos nos colocar de pé neste momento, em mais esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos ter um período de oração. Baixa sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós queremos te louvar e te bendizer, te dar graças, Senhor, porque Tu és bom, porque Tu és fiel para conosco. Obrigada, Senhor, pela Tua presença no nosso meio. Senhor, prepara os nossos corações para que nós possamos receber do Senhor. E recebe de nós, Senhor, a adoração que o Senhor merece, Pai. Que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa cada um, cada coração, Senhor. Cada família aqui representada, Senhor Jesus, alcança os nossos irmãos que aqui não estão, Tu sabes o motivo. Que o Senhor possa alcançar cada vida, abençoá-los e gerar cada vez mais fé nos corações. Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos agora e pedimos que o Senhor continue conosco, nos conduzindo. Amém. Glória a Deus. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Adorar o Teu nome, Senhor. Te bendizer. Senhor, quero viver para o Teu louvor, Te entregar tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em Ti. Meu coração está em Ti. Te adorar, Senhor, é o meu prazer. Te entronizar, Senhor, te bendizer. Minha paixão está em Ti. Meu coração está em Ti, Senhor. Aleluia. Senhor, Você pode dizer isso com todo o seu coração para o Senhor? para o Teu Diga, é para Ele. louvor. Estamos louvando e cantando para Ele. Tudo que sou, com meu viver te exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade viverei, em santidade servirei, minha herança está em Ti. Te adorar, Senhor,
está em ti, meu coração está em ti, te adorar, Senhor, é o meu prazer, te entronizar, Senhor, te bendizer, minha paixão está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Aleluia, sim, Senhor. Somente em ti, Pai, Deus da vida, Deus de toda graça. Aleluia, Jesus. Oh, Deus de amor, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Os irmãos podem se assentar um minutinho. Amém, graças a Deus. Aleluia. Nós vamos adorar o Senhor ainda com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Você que trouxe seus dízimos, suas ofertas, vamos separar agora, vamos consagrar ao Senhor e vamos entregar com todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Levante, vamos consagrar nossas ofertas, nossos dízimos. Pai amado, nós queremos te louvar pelo privilégio que nós temos nessa noite, mais uma vez, de te adorar, ó Deus, de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, a oferta de mantimento também. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu suprimento, porque o Senhor tem abençoado as nossas despensas, o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas casas, Pai. E, ó Deus, usa-nos aqui como igreja para sermos instrumento de suprir, ó Deus, aqueles que necessitam, Senhor, que precisam de ajuda. Que o Senhor nos dê sempre um coração generoso e disposto, voluntário, Senhor, para ajudar aqueles que precisam, Senhor. Muito obrigado, ó Deus. Que o Senhor abençoe as nossas finanças. Ó Deus, que a tua igreja seja suprida em todas as coisas em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 3. Diz assim o texto: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica de todo o pecado o que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele
é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Eu quero meditar com os irmãos nesse texto em duas partes. Primeiramente, eu quero pensar com os irmãos do versículo 1 até o versículo 2. E depois nós vamos entrar no versículo 3 até o versículo 10, ok? Esse texto me chamou a atenção por algumas razões. Me chamou a atenção porque o apóstolo João, aqui na carta, principalmente nessa primeira carta, ele sempre vai trabalhar sobre o amor de Deus e sobre o novo nascimento. Ele vai sempre estar citando uma dessas coisas em toda a sua carta. E ele começa esse capítulo 3 falando desse grande amor que o Pai nos tem concedido. E esse grande amor que o Pai nos tem concedido, e eu me lembro que domingo retrasado eu falei um pouco sobre o amor de Deus baseado ali em Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Nós falamos um pouco sobre isso. E aqui ele está dizendo que esse grande amor concedido pelo Pai, ele tem a evidência, ou ele se evidencia, a ponto de nos chamar de filhos de Deus. Amém, irmãos? O grande amor de Deus, aqui, João está dizendo que esse grande amor se revela a ponto de o Pai nos chamar ou nos fazer, cada um de nós, de seus filhos. Nós não éramos filhos. Na verdade, cada um de nós éramos filhos da ira de Deus. Éramos filhos do juízo de Deus. Éramos filhos das trevas. Nós andávamos segundo as trevas, nós andávamos segundo o diabo, nós andávamos segundo a carne, segundo o mundo, como diz Efésios capítulo 2. Mas Deus, por graça, nos chamou para si, nos salvou em Cristo Jesus, revelando o seu grande amor, nos chamando para sermos seus filhos. E ele diz, o apóstolo João, ele diz, e de fato, eu gosto disso, e de fato, somos filhos de Deus. Amém? Você pode dizer, de fato, eu sou filho de Deus? Amém? E aí, no versículo, na sequência, ainda no versículo 1, ele diz algo maravilhoso aqui, irmãos. Ele diz assim, por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. O apóstolo João está nos dizendo que por causa desse grande amor que nós recebemos da parte do Pai, nos fazendo seus filhos, mesmo nós não merecendo esse grande amor, nós somos para o mundo um grande mistério, um grande segredo. O mundo não consegue compreender, nos conhecer, saber quem somos em Deus. Nós somos um mistério, a igreja é o mistério de Deus no mundo. A igreja verdadeira, estou dizendo. É algo tão maravilhoso que o mundo não pode compreender, conhecer o que significa essa graça tão maravilhosa que nós recebemos da parte de Deus, que é o seu amor, nos fazendo seu filho e nos fazendo sua igreja.
E, portanto, nós somos um mistério. Nós somos algo que o mundo não conhece, que o mundo não compreende. Porque para que o mundo compreenda quem somos, teria que compreender quem Deus é. E como o mundo não compreende quem Deus é, então não compreende quem somos. Porque quem somos tem tudo a ver com aquilo que Deus é, com aquilo que o Senhor é em sua essência, em sua graça total e absoluta. Por isso ele diz aqui, por essa razão, o mundo não nos conhece. Queridos, eu fico olhando para a igreja de hoje. A igreja de hoje quer ser conhecida. A igreja de hoje quer se relacionar de uma maneira tão íntima com o mundo, a ponto de querer o sucesso do mundo. Uma igreja é interessante, ela se enche quando tem um jogador de futebol ali, quando tem um artista global, quando tem uma pessoa famosa, um político na igreja. Então essa igreja, ela é conhecida pelo mundo. O mundo admira esse tipo de igreja. A igreja não pode ser, na sua essência, aceita pelo mundo. São duas coisas incompatíveis. A igreja não tem nada a ver com o mundo, e o mundo não tem nada a ver com a igreja. A igreja tem que ser um mistério, tem que ser algo diferente de tudo que existe. A igreja é a noiva de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é algo que o mundo não conhece. E o versículo 2 ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Nós estamos em processo de crescimento, nós estamos evoluindo como gente, como povo. À medida que nós desfrutamos desse amor e nos ocultamos em Cristo Jesus, nos escondemos em Cristo Jesus, nós vamos nos afirmando mais ainda como filhos e vamos evoluindo para que um dia a gente chegar à estatura completa de Cristo, como o Celestino pregou no retiro. Esse é o nosso objetivo: crescermos, desenvolvermos, até chegarmos à estatura completa de Cristo. Por isso, o apóstolo está dizendo aqui: amados, agora somos, já somos filhos de Deus. Mas, enquanto nós nos exercitamos no amor de Deus, enquanto nós nos escondemos em Cristo e somos mistério para o mundo, nós vamos evoluindo e crescendo e amadurecendo, e um dia nós vamos ser completos, nós vamos ser completamente restaurados à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo, de sermos filhos como Jesus Cristo. Amém, irmãos? E olha só, o versículo continua dizendo: sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Eu não sei você, mas eu tenho dito para Deus que eu estou desejoso, muito desejoso,
de completar a minha carreira. Eu estou muito desejoso de entrar no descanso. Eu estou muito desejoso de encontrar com o meu Senhor. E essa vida ser concluída. E eu poder chegar diante dele, enxergá-lo completamente como ele é. E dizer: Senhor, eu, embora pecador, mas teu filho, o Senhor me deu graça para lutar, para ir em frente, para desenvolver a minha salvação e chegar a um nível de maturidade que foi aquele que o Senhor me proporcionou, que me ajudou a chegar, me deu o desejo de crescer e de avançar. E eu estou aqui diante do Senhor e receber dele aquela frase: seja bem-vindo, filho meu. Pode gozar da vida eterna. Eu desejo isso para mim. Eu desejo completar a minha carreira, desejando cada dia da minha vida crescer, avançar, ser semelhante a Jesus, para quando chegar diante dele, a obra dele ser completa na minha vida, totalmente completa na minha vida. Amém? Mas aí nós vamos entrar na segunda parte desse texto, que é o processo de santificação que nós precisamos entrar para que essa verdade de amadurecimento, de crescimento, possa ser realidade em nossas vidas. Aqui, a partir do versículo 3, o apóstolo começa a tratar sobre o processo de santificação. E ele diz aqui no versículo 3, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. Por que a minha vida tem sido um processo de purificação, de santificação? Porque eu tenho a esperança de encontrar com Jesus. Encontrar com Jesus é o grande motivo da minha vida se tornar um processo de santificação. Crente que não está olhando para Jesus, que não deseja fixar os seus olhos em Jesus todos os dias, não vai se purificar, não vai avançar em santidade. O texto diz: e a si mesmo se purifica todo que nele, em Jesus, tem essa esperança. Qual é a esperança? De um dia chegar diante dele e receber esse bem-vindo à casa do meu Pai. Seja bem-vindo à eternidade. Venha desfrutar eternamente da casa do meu Pai. É isso, irmãos. Será que nós não estamos nos acostumando muito com esse mundo? Será que nós não estamos sossegados demais nesse mundo? Será que nós não estamos religiosos demais a ponto de pensarmos em Deus, pensarmos nas coisas de Deus somente nas terças, quando viemos nos cultos, nas quintas na escola bíblica, nos cultos de domingo? Somente em casa nós esquecemos de tudo. Não temos coragem de abrir a Bíblia para crescermos nas Escrituras, de ter um tempo de oração, um tempo de consagração. Jejum, nem vou falar nada, né? Porque é uma coisa tão difícil para a maioria das pessoas. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A santidade de Deus deve me inspirar e deve colocar no meu coração
um desejo de crescer em santificação. E o versículo 4 diz: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Versículo 5: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Versículo 6: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Irmãos, tem algumas versões que falam o seguinte: todo aquele que permanece nele não peca. Essa versão não é a melhor versão. A melhor versão é essa: não vive pecando, ou não vive na prática de pecado. Tá bom? Essa é a melhor versão. E olha só, todo aquele que permanece no Senhor não vive na prática de pecado. Se alguém que se diz cristão, que se diz que recebeu o grande amor de Deus, que faz parte da igreja de Jesus, que trilha o caminho que Deus estabeleceu para ele, que tem esperança da vida eterna, tem esperança de encontrar com o Senhor, se tal pessoa vive na prática de pecado, então essa pessoa, segundo o apóstolo João, não nasceu de novo, não experimentou o novo nascimento. Olha só o versículo 7, ele diz: filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Versículo 8: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Ou seja, o pecado é uma prática constante maligna. É isso que ele está dizendo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Irmãos, o novo nascimento, nascer do Espírito, foi algo tão extraordinário, é uma obra divina, que nos deu todas as condições, todos os recursos, para vivermos para Deus, para sermos de Deus, para desfrutarmos de Deus e do seu caminho. Por isso nós somos chamados a atenção pelo apóstolo, para vermos como estamos vivendo. Se tem algum pecado que insiste em nossas vidas, que nós não demos um basta nele. Se tem algum pecado que nós temos ele como um pecado de estimação, irmãos, pode ser um grande sinal de que você está enganado. É por isso que o apóstolo disse: não vos deixeis enganar por ninguém. Os apóstolos, os homens de Deus, não colocam a verdade em xeque. A verdade, irmão, tem que ser dita e ponto. Se você não abandonou os seus pecados, se você não deixou a vida de pecado para trás,
Você não nasceu de novo. Você não é ainda filho de Deus. Não é. Nós começamos a falar sobre o grande amor de Deus e a afirmação de que somos filhos de Deus. E aí ele vai desenvolvendo o assunto e vai dizendo, mas espera aí, mas não se engane. Se tem alguém pensando que é filho de Deus, mas vive na prática do pecado, não se engane. Você não é filho de Deus. Você é um religioso, você é qualquer coisa, mas não é um filho de Deus. Então aqui nós temos uma grande evidência dos eleitos. Qual é a evidência de que eu sou um eleito? De que eu sou um escolhido de Deus? De que eu sou filho de Deus? Eu não vivo mais na prática de pecado. Se eu vivo na prática de pecado, eu ainda não tenho a evidência de que eu sou um eleito de Deus, de que eu sou um escolhido, de que eu sou filho de Deus. O que é nascido da carne é carne, e só vai produzir as obras da carne. Aquele que não nasceu de novo, que só nasceu da carne, e que quer tentar viver a vida daquele que nasceu do Espírito, ele vai se esforçar, ele vai se disciplinar. Mas, irmãos, é como aquela história, sabe a história do sapo e do escorpião? Quem conhece? A história do sapo e do escorpião é o seguinte: o escorpião chegou na beira do rio, e ele queria atravessar o rio. Aí perguntou para o sapo assim: você não quer me levar até do outro lado, não? Aí o sapo: tu acha que eu sou bobo, rapaz? Se eu te carregar aqui, vai chegar um momento que você vai me aferroar. Aí o escorpião disse: seu sapo, pensa bem, pensa, raciocina. Se você estiver me levando e no meio do rio eu te aferroar, você vai morrer, mas eu morro junto também. Pensa, rapaz. Aí o sapo pensou e falou: tá certo. Então tá bom, sobe aí. E foi o sapo. E foi o sapo. E o sapo foi. E quando chegou lá no meio, o escorpião aferrou o sapo. E aí o sapo: seu escorpião, vamos morrer nós dois, tá vendo? Ele disse o seguinte: pois é, seu sapo, a minha natureza é de escorpião. Eu só sei aferroar mesmo. Assim é alguém que nasceu da carne. Por mais que ele se discipline, vai chegar uma hora que a sua natureza vai explodir. E ele vai revelar tudo o que ele é. E assim tem acontecido com muitos na igreja. Por isso que você escuta alguns escândalos por aí. Aquele que nasceu de novo, embora esteja vivendo ainda nesta vida de pecado, e ele é um pecador, mas um pecador justificado, ele está avançando, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele, que o ajuda a vencer o pecado. E agora, ele não é mais escravo do pecado. E aquele que é escravo do pecado não consegue dizer não para o pecado. Mas nós que nascemos de novo, hoje nós não somos mais escravos do pecado. E nós podemos dizer não ao pecado. Não ao pecado. Não ao pecado. Seja ele qual for. E nós precisamos analisar o que o apóstolo está nos dizendo ali. Ninguém se deixe enganar. Não se engane. Não se engane. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. O que permanece naquele que nasceu de novo
é a divina semente. E a semente divina em nós vai produzir as coisas de Deus, vai frutificar. Se eu estou ligado na videira, eu permaneço na videira, meu irmão, a única coisa que vai acontecer comigo é ser limpo para produzir mais frutos ainda. Versículo 10 diz o seguinte, do texto de 1 João: nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Veja bem que a palavra justiça aqui está ligada à santificação, tá? A palavra justiça está ligada à santificação. Por isso, todo aquele que não se santifica, não procede de Deus. Porque a divina semente, irmãos, vai produzir a santificação. O verdadeiro cristão, embora ele tenha lutas, mas ele vai vencer, porque ele tem essa divina semente dentro dele. E essa divina semente vai germinar, vai frutificar. Ou seja, ele vai alcançar a santificação. E aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E eu quero dar uma exortação específica para cada um de nós aqui hoje. Meus irmãos, eu quero que você olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, veja em que você continua ainda reproduzir de coisas que não agradam a Deus. Se tem coisas que não agradam a Deus e você vive reproduzindo isso, durante um tempo você para, aí você parece que está desenvolvendo a sua vida cristã, mas de repente você volta lá naquele pecado, naquele mesmo pecado. Você não venceu aquele pecado, você parece que avança, mas retorna, avança e retorna no mesmo ponto. Tome muito cuidado com isso. Isso pode ser um sinal de que você não é filho de Deus. Isso pode ser um grande sinal. Não se engane. Nós somos pecadores, sim, mas pecados precisam ser vencidos e deixados para trás. E outros que aparecem na vida precisam ser vencidos e deixados para trás. E eu vou me santificando e crescendo e avançando na vida cristã. Agora eu não posso me acomodar em práticas que não agradam a Deus, antigas, que estão aí, que ficam aí e não me largam. Mas se você é nascido de Deus, você não é mais escravo do pecado, você não precisa mais estar preso a isso. Mas se você estiver preso a isso, não se engane. Não se engane, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. É tempo de nós olharmos para dentro do nosso coração e de ser sinceros com Deus e dizer: Senhor, olha para mim, tem algumas práticas da minha vida que eu não consigo vencer. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso do teu amor para que eu dê testemunho de que eu sou um filho de Deus.
Me responda uma coisa: como aqueles que te veem todos os dias, da sua família, da sua casa, da sua parentela, como eles te veem? Como alguém como eles, perdidos, pecadores, que não sabe discernir as coisas de Deus? Eles te veem assim? Ou te vê como uma pessoa misteriosa, uma pessoa diferente de fato, que está avançando e crescendo no Espírito? Ou eles olham para você e dizem assim: olha, continua sendo a mesma pessoa, não mudou nada. Está na igreja, mas não mudou nada. Continua sendo o mesmo nervosinho de sempre. Continua sendo o mesmo brigão de sempre. Continua sendo o mesmo fofoqueiro de sempre. Continua sendo mentiroso de sempre. Continua sendo beberrão de sempre. Continua sendo o de sempre. Se você está sendo o de sempre, será que em algum momento da sua vida você nasceu de novo? Você encontrou com Deus de verdade? Ou você apenas se encontrou com a religião? Irmãos, está na hora de nós pensarmos muito bem nessas coisas. Evangelho de verdade, irmãos, não é dizer eu vivo o evangelho de verdade. Não é dizer. O evangelho de verdade é viver a vida de Cristo Jesus aqui em nós. Nós precisamos analisar muito bem e não nos enganarmos, não mentirmos para nós mesmos e não deixar ninguém nos enganar. Essa é a frase principal aqui hoje. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado. Pois o que permanece nele é a divina semente. A divina semente. Amém, irmãos? Vocês estão me entendendo? Está me entendendo, irmã Mara? Nós precisamos reconhecer, sim, Senhor, os nossos pecados. Senhor, eu reconheço meus pecados e reconheço as minhas fraquezas. Senhor, eu preciso da tua ajuda, e Ele vai nos ajudar, porque a divina semente está dentro de nós, se é que nascemos de novo. Se nascemos de novo, temos todo o poder dado por Deus para dizer não ao pecado. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu não quero mais que pessoas dê testemunho de mim como um crente falso, mentiroso, que engana a mim mesmo e que engana os outros. Não, eu não quero mais isso. Eu quero viver a realidade da vida cristã. Eu quero viver para Deus. Amém? Amém mesmo? Eu quero convidar você a ficar em pé. Em nome de Jesus. Nós vamos ter um tempo de oração agora. Quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque seus caminhos diante do Senhor. Olhe para as práticas. Para as suas práticas. Para algo que você sabe que não agrada a Deus. Mas todavia, essa coisa está aí na sua vida. E parece que não saiu daí. Parece que insisto em viver aí. Ou você não nasceu de novo, e por isso não tem como você vencer, porque você ainda continua escravo do pecado. Ou você não aprendeu a usar as armas espirituais dada pelo Senhor para vencer essas coisas. Você ainda não amadureceu para vencer o pecado. Aí eu digo, se você não
se esforça para crescer, não deseja crescer, não pede ajuda para crescer, então o problema não é imaturidade. O problema é a experiência de novo nascimento mesmo. Mas se você talvez não cresceu porque não congregou em um lugar que tinha recursos para te ajudar a crescer, aí eu entendo. Mas agora você tem uma igreja que ensina a palavra. Você tem pastores que você pode chegar e dizer: olha, eu não estou conseguindo vencer tal pecado, eu preciso de ajuda. E nós não vamos te tratar diferente porque você disse tal coisa para nós. Nós vamos te amar mais ainda. Nós vamos te abraçar mais ainda. Porque esse é o papel da igreja, cuidar uns dos outros. É abraçar, é levantar o caído, é levantar o enfraquecido, é ajudar aqueles que estão sem forças. Nós estamos aqui para isso, para ajudar aqueles que precisam de ajuda, que não estão conseguindo caminhar, seguir a carreira da fé sozinho. Igreja, irmãos, não é para viver isolado, cada um isolado. Não, a igreja é a comunidade, é a família de Deus. Nós ajudamos uns aos outros, nós apoiamos uns aos outros, nós damos suporte uns aos outros. Vamos orar. Vamos pedir para Deus nos ajudar a crescermos no amor dEle e de sermos diferentes do mundo. Não queremos ser semelhantes ao mundo, não queremos nada do mundo. Nós queremos ser um mistério para o mundo. Nós queremos viver a realidade do novo nascimento, crescendo, amadurecendo, sendo semelhante a Jesus, sendo transformado de glória em glória, como na sua própria imagem. Aquele que é nascido de Deus tem o Espírito Santo que habita dentro dele e dá todas as condições de vencer o pecado. Que a justiça de Deus, que a santidade de Deus habite em nós e se desenvolva e cresça, e que cada um de nós venhamos dar passos em direção a Deus, e cada passo em direção a Deus é um pecado deixado para trás e nunca mais retornar. Passos para Deus, irmos diante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, e abandonarmos os nossos pecados. Senhor, estamos todos nós aqui, diante da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude a compreendê-la, Senhor, não somente aqui na mente, mas profundamente no nosso coração. Deus, Tu conheces cada coração aqui hoje, e Tu sabes aqueles que são de fato Teus, que nasceram de novo, que nasceram do Espírito de verdade, Senhor. E por isso, Senhor, conseguem dar passos em direção ao Senhor, em direção à eternidade contigo. E por isso tem esperança. Os que nasceram de novo, os que são de fato filhos de Deus, têm esperança de encontrar com o Senhor face a face. Face a face. E de ser completo naquele grande dia. Senhor,
Se tem algum irmão que é nascido de novo, mas ainda não tem conseguido usar as ferramentas espirituais para amadurecer, Deus, que essa pessoa tenha humildade e sinceridade de chegar para os pastores, para os líderes dessa igreja e dizer: me ajuda, eu preciso crescer, eu preciso avançar, eu preciso desenvolver a minha vida cristã. Senhor, que essas pessoas tenham essa humildade de pedir ajuda e não ficar isolado, Senhor, pensando que pode vencer sozinho tais pecados. Mas, Senhor, se tem alguém que pensa que nasceu de novo, mas não nasceu de novo, eu peço a tua misericórdia, que a tua graça, Senhor, possa alcançá-lo, e de fato, Senhor, essa pessoa possa nascer de novo. E o que é nascido do Espírito, ó Deus, vai frutificar no Espírito, porque a semente divina está dentro dele. Foi plantada a semente divina para germinar, crescer, frutificar, Senhor, dentro de nós e através de nós, e darmos testemunho para o mundo de que não somos como todos desse mundo pecador. Nós somos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ó Deus, ajuda-nos a entender isso. Ajuda-nos, ó Deus, que de acordo com a palavra, que ninguém se engane, ninguém se engane. Ninguém se engane, Senhor. Que nós aqui não venhamos enganar ninguém. Que ninguém se deixe enganar. Mas que a tua verdade possa penetrar em cada coração e transformar, Deus. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração. Repita comigo assim: Senhor Jesus, eu peço a tua ajuda para essas verdades penetrar dentro de mim. Senhor Jesus, ajuda-me a entender a realidade do teu reino. Me ajuda a desenvolver a minha vida espiritual e a vencer fraquezas, erros e pecados. Senhor Jesus, transforma a minha vida, que o Espírito que habita em mim me ajude a vencer as lutas contra o pecado. Em nome de Jesus, que a realidade do céu seja a minha realidade. Que eu viva a verdade da palavra e que eu seja transformado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, rapidamente os nossos recados. Então, terça-feira, culto de oração. Não falte. Vamos estar reunidos em oração juntos, como igreja do Senhor. Quinta-feira, não falte escola bíblica. Nós estamos começando a nova apostila, terminamos a segunda lição, vamos entrar na terceira. Então, por isso, não falte, amém? Tem sido bênção, tem sido maravilhoso as nossas aulas, nós estamos crescendo. Então, não falte em nome de Jesus. E domingo, o culto da família, amém? Irmãos, quem não tomou a ceia neste domingo passado, por conta que nós servimos no retiro, por favor, fique comigo no final do culto, nós vamos servir agora para vocês. Amém? Fique em pé em nome de Jesus. Vamos estar orando. Curve a cabeça mais uma vez. Querido Deus, te
Te agradecemos, amado Senhor, por este culto, por esta palavra, por essa oportunidade de sermos igreja, estarmos aqui reunidos em Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, obrigado por cada louvor, obrigado por cada dizimista, obrigado por tudo que o Senhor realizou nessa noite. Que o Senhor possa nos levar guardados, protegidos e abençoados. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com toda a Tua igreja até a Tua volta. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos.